Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal Davi Pérez no YouTube e também para o grupo Intercessores no Facebook. Eu estou hoje com a 8ª lição, tá, do terceiro trimestre do ano 2016 da revista Compromisso, onde ela tem por título a propagação do Evangelho. Tá? O texto áureo, né, como vocês podem acompanhar aí no visor, é João, capítulo 4, o verso 41, que diz assim: e muitos mais creram nele por causa de sua palavra. Esse é o texto base da nossa lição de hoje. Então, o que é que nós entendemos por propagação do Evangelho? Entendemos como divulgação, né? Entendemos como pregação, entendemos como anunciar, né? Falar do Evangelho. Então, no decorrer de toda essa lição, nós iremos entender o que é a verdadeira propagação do Evangelho. E o texto áureo lá em João, capítulo 4, 41, diz assim: e muitos mais creram nele por causa de sua palavra. Então, a anunciação, a propagação do Evangelho, ela faz com que as pessoas acreditem em Jesus, acreditem que Jesus Cristo ele é o Messias, acreditem que Jesus Cristo ele pode salvar o homem. Então, a nossa introdução ela diz o seguinte: Oscar Cullmann, um teólogo, diz que os cristãos necessitam de 3 conversões. Eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos o seguinte, que na verdade o homem, ele, quando ele levanta a mão e aceita Cristo como Salvador de sua vida, ele fez uma decisão ao lado de Cristo. Agora, a conversão, na verdade, a palavra conversão ela significa mudar de trajetória, né? Mudar o sentido da vida. Isso é uma conversão. A partir do momento que o homem ele aceita Cristo como Salvador, a partir do momento que o homem ele aceita Jesus como o Senhor da sua vida, ele está dando um passo para, a cada minuto da sua vida, a cada dia da sua vida, ao haver uma conversão, uma mudança, um retorno, né? Então esse teólogo ele diz que necessitam de 3 conversões. A primeira do mundo para Cristo, que é justamente aquela primeira, o arrependimento. Eu me arrependi, né, daquilo que eu fazia de errado, e o único meio de conseguir esse perdão é através de Cristo. Não existe outro. Tá? A segunda conversão, segundo o teólogo, né, o Oscar, ela diz que é para a igreja em compromisso. O homem aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados. E a segunda conversão que o homem tem de ter é com relação ao compromisso com a igreja. A igreja que nós estamos falando aqui, na verdade, não é o templo propriamente dito, aquela construção, aquela casa, não. Estamos falando com relação a compromisso com a igreja, em ele entender que a partir daquele momento ele torna-se igreja de Cristo, ele torna-se uma agência propagadora do Evangelho, né? Ele tem de salvar as almas perdidas, ele tem de participar das reuniões no templo como igreja, ele tem de fazer os trabalhos sociais da sua igreja, da sua localidade. Enfim, ele tem que ter compromisso com a sua igreja. Ele tem que ter compromisso com a igreja templo, ao mesmo tempo de ser igreja templo do Espírito Santo. Tá? E o terceiro tipo de conversão, né, que o Oscar Cullmann ele relata, é para o mundo. E eu acredito que essa terceira é uma das mais principais, uma das mais importantes. Por quê? Porque para o mundo, aqui em parênteses, está dizendo aqui, em testemunho.
Então, o homem, ele tem de ter uma conversão para Cristo com relação ao arrependimento, ele tem de ter uma conversão para a igreja em compromisso, e ele tem de ter uma conversão para o mundo em testemunho. Se ele tiver uma conversão em arrependimento e uma conversão em compromisso e não tiver testemunho, não serve de nada. Ele pode até ter testemunho, ele pode até ter se arrependido e pode não ter compromisso. Mas ele arrepender-se, ter compromisso e não ter testemunho, fica algo um pouco divergente. Porque eu não lembro quem foi a pessoa que mencionou o que eu vou dizer agora, mas uma mensagem que nunca mais saiu da minha mente, uma frase, onde diz que nós somos vitrines. Né? Quando a gente passa em qualquer loja, a gente vê roupas em vitrines, sapatos em vitrines. E nós não precisamos entrar na loja para saber que aquela loja tem aquele produto. Por quê? Porque a vitrine já mostra. Né? Então nós, como crentes na pessoa de Cristo, nós temos o entendimento e a consciência de que somos vitrines para esse mundo. O mundo está nos olhando, o mundo está nos contemplando e o mundo precisa ver Jesus em nossa vida. Verdade que precisa ser considerada quando pensamos na tarefa de propagação do Evangelho pela igreja hoje. Então, esses 3 pontos nós precisamos prestar bem atenção. A conversão do mundo para Cristo, que é o arrependimento, a conversão para a igreja, que é em compromisso, e a conversão para o mundo, que é o testemunho. O nosso primeiro ponto, ele fala o seguinte: a pregação do Evangelho no Antigo Testamento. Esse título desse primeiro ponto já é algo que nos deixa, entre aspas, com dúvida. Por quê? Pregação do Evangelho no Antigo Testamento? Como assim? Né? Como a pregação do Evangelho no Antigo Testamento? Há 2 passagens bíblicas que falam da pregação do Evangelho no Antigo Testamento. Está lá em Hebreus 4:2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. E Hebreus 1, de 1 a 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, o que nós vamos ver daqui para frente é o seguinte, é que o Evangelho ele foi pregado no Antigo Testamento. Se os irmãos prestarem atenção, se as pessoas estão me ouvindo prestarem atenção, e entenderem que a Bíblia diz que a lei era uma sombra das coisas futuras. Né? Quando o sacerdote ele pegava aquele cordeiro imaculado, sem mancha, ele sacrificava aquele cordeiro, levava o sangue até o Santo dos Santos, aspergia sobre o altar. Aquela simbologia, na verdade, ela estava apontando para Cristo, para o sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a lei, aquele ritual da lei, ele apresentava Jesus Cristo, ele simbolizava Jesus Cristo. Então, era uma maneira também de evangelho, era uma maneira também de evangelização. Tá? Quando nós vemos aquela questão de que o cordeiro ele não poderia ter mancha nem mácula, não seria quebrado nenhum osso dele na Páscoa, simbolizava também Jesus. Jesus ele não tinha pecado, Jesus ele não tinha mancha. Então, tudo aquilo que foi feito no Antigo Testamento foi como uma sombra das coisas futuras que iriam vir. Então, continuando no nosso estudo, lá em 1 Pedro de 10 a 12, 1 Pedro 1, de 10 a 12, diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo,
enviado do céu. Vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, o que lá em 1 Pedro está dizendo é que, como eu falei anteriormente, as coisas que passaram, né, as coisas do Velho Testamento, do Antigo Testamento, elas eram uma sombra daquilo que iria acontecer. Elas eram, na verdade, um prenúncio daquilo que iria acontecer com a vinda de Cristo. Então, o Evangelho foi pregado no Velho Testamento também. Tá? Exemplos. Eu quero que vocês prestem atenção nesses exemplos. Os israelitas entram na Terra Prometida. Lembram daquela passagem que Moisés tira o povo do Egito, atravessa o deserto e vai até a Terra Prometida, né? Então, os israelitas entram na Terra Prometida. Refere-se ao texto de Mateus 11, 28, quando diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Então, aquele povo passou séculos como escravos no Egito. E eles faziam trabalhos pesadíssimos. Deus levantou Moisés. Moisés libertou o povo. Moisés tirou o povo do Egito e levou o povo para uma terra que mana leite e mel. Então, aquela tipificação, aquele exemplo, aquela retirada do povo de um sofrimento e levar para um lugar de paz, simboliza lá em Mateus 11, 28, quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Exclamação de Jesus na cruz, está lá em Marcos 15, 34. Refere-se a Salmos 22:1, perdão. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas no meu auxílio e das palavras do meu bramido? Lembram que Jesus, na cruz, no momento de agonia, ele proferiu essa palavra. Ele proferiu esse verso: Deus meu, por que me desamparaste? Então, existem vários pontos, né, no Antigo Testamento que apontam para o cumprimento no Novo Testamento com a vinda de Cristo. Então, esses dois eu trouxe como exemplo para que vocês vejam que muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento apontavam para Cristo como autor e consumador da nossa fé. Tá? O segundo ponto que nós vamos estudar é o seguinte: Cristo fez isto indo aos gentios. Olha bem essa afirmação aqui. Jesus ordenou a seus discípulos. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Está lá em Mateus 10, de 5 a 7. Por que Jesus disse isto, se ele mesmo esteve presente em várias situações semelhantes a estas? Então, é uma pergunta, né? É uma pergunta que nós ficamos muitas vezes com aquela dúvida. Se Jesus ele disse que os discípulos não se dirigissem, né? Não se dirijam aos gentios, não se dirijam àqueles que não são judeus, não se dirijam a pessoas de outras nações, não. Vocês vão buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus disse: vocês vão atrás de judeus, né? E isso está lá em Mateus 10, 5, 7. Eu pergunto, por que Jesus disse isso? Não é para pregar o evangelho a toda criatura? Não é para tentar salvar a todas as pessoas? A Bíblia não diz que Deus, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem? Por que Jesus proferiu, dizendo que os discípulos não fossem atrás dos gentios, mas fossem simplesmente atrás dos judeus? Então, no nosso próximo ponto diz assim a resposta: ele sabia que seus discípulos estavam em um estágio curto, dando esta ordem temporária, ainda não estavam preparados para ir a todas as nações e grupos étnicos. Jesus se preocupava com os não-judeus, ao afirmar que tinha outras ovelhas que não pertenciam a este aprisco. Está lá em João 10, 16. Está lá em João, né, o capítulo que nós lemos no anterior, tá? João 10, isso. Aí o verso
de 10 a 16. Tarefa que depois é delegada à igreja em Mateus 28, de 18 a 20. Então, por que Jesus disse aquilo? Por que Jesus disse assim, não vão aos gentios? Porque os discípulos, na verdade, eles estavam há pouco tempo com Jesus. Eles não tinham tanta experiência, eles não tinham tanto conhecimento para chegarem diante de pessoas que não tinham conhecimento de nada. Os gentios, eles não tinham conhecimento de nada. Os judeus, eles ainda tinham algum conhecimento. Agora, os gentios, eles não tinham conhecimento de absolutamente nada. Então, Jesus, ele não queria que os seus discípulos passassem por vergonha, né? Passassem por constrangimentos, perguntas, indagações que poderiam vir de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar de Deus, né? A gente vê hoje que quando uma pessoa ela se converte, ela quer logo, né, pegar a Bíblia, ela quer logo pregar, ela quer logo ensinar, e muitas vezes o caminho não é esse. A pessoa não tem base, a pessoa não tem firmamento ainda, a pessoa não tem fundamento ainda, né? E muitas vezes pode passar um determinado vexame, com algumas circunstâncias que vão vir ao seu encontro, e ele, naturalmente, ele não vai conseguir responder, ou, vamos dizer assim, suportar aquilo, devido a pouca experiência com a vida cristã que ele tem. Então, da mesma forma, os discípulos, Jesus ele quis poupá-los desses vexames que poderiam vir. Tá? Então, por esse motivo, Jesus disse, não vão aos gentios, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque eram pessoas que tinham o conhecimento, sabiam do que se tratava, porém estavam desgarradas. Né? Mas Jesus, ele afirma, eu tenho, né, outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele já estava aqui falando dos gentios. Já estava falando aqui das pessoas que não eram judeus. Estavam falando de nós. Estava falando de nós. Né? Quando a Bíblia diz assim, veio para os seus, porém os seus não receberam, que foram os judeus. Mas a todos quantos o receberam, né? Receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o terceiro ponto diz assim, o ministério da reconciliação da igreja. A ideia central é a reconciliação, que é a missão de juntar duas partes em discórdia. Barreiras têm separado pessoas e povos irreconciliáveis. Muitas vezes a gente fica pensando, qual é o meu ministério? Será que o ministério é somente o pastor que tem de pregar, que tem de ensinar, ou missionário, ou evangelista, ou professor, enfim. Muitas vezes a gente fica se perguntando, né? Qual é o meu ministério? Então, esse ponto 3, ele fala o seguinte, o ministério da reconciliação da igreja. A ideia central é a reconciliação, que é a missão de juntar duas partes em discórdia, né? Barreiras têm separado pessoas e povos irreconciliáveis. Existem muitas coisas que têm separado pessoas. E barreiras, né, têm separado pessoas. Discórdias têm separado pessoas. Pensamentos diferentes têm separado pessoas. E nós temos o ministério da reconciliação. A reconciliação, como o autor diz aqui, é unir duas partes que estão divididas por discórdia. E isso é muito difícil nos nossos dias de hoje. Cada um quer ter sua razão, cada um quer ter os seus pensamentos, cada um quer ter o seu ponto de vista, cada um quer ter a sua ideologia. E por esses e outros motivos, existem discórdias e existem separações, que é necessário reconciliar-se. Aí eu faço uma pergunta, existem pessoas irreconciliáveis? O que é uma pessoa irreconciliável? São aquelas pessoas que não têm reconciliação. Pessoas duras, pessoas que não pedem perdão, pessoas que não pedem desculpa, pessoas que
acham que são autossustentáveis. E eu não estou falando aqui somente de pessoas que têm um poder aquisitivo alto. Eu estou falando aqui de pessoas que muitas vezes não têm nada na vida, financeiramente falando. E mesmo assim, são orgulhosas, são soberbas e não se reconciliam de forma alguma. Então lá em Romanos 1,31, a palavra de Deus ela fala bem explicitamente, né, que existem pessoas irreconciliáveis. Existem pessoas que não existe reconciliação. Existem pessoas que elas são autossuficientes para elas próprias. Mas infelizmente, elas são pessoas que estão caminhando a passos de gigante para o inferno. Paulo afirma que por sermos agora novas criaturas em Cristo, Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Está lá em 2 Coríntios 5, de 17 a 20. Somos embaixadores por Cristo. Ser um cidadão de um país no estrangeiro. Embaixador. Essa é o significado da palavra embaixador. É ser um cidadão de um país no estrangeiro. É você ser um cidadão do país Brasil, né? E estar nos Estados Unidos. Você é um representante oficial do Brasil nos Estados Unidos, né? O segundo ponto que fala sobre embaixador é falar do seu próprio país, transmitindo a política oficial e as decisões do governo que representa. Então, muitas vezes, eu não sei se vocês já viram, mas uma pessoa brasileira, ela é presa nos Estados Unidos. Então, existe nos Estados Unidos a Embaixada Brasileira, onde existem representantes do Brasil nos Estados Unidos. Então, mediante as leis do Brasil, aquelas pessoas elas podem ser julgadas ou absolvidas no país estrangeiro. Então, o que é que acontece? O que é que o embaixador faz? O embaixador, ele fala, ele propaga as leis do Brasil naquele país estrangeiro. Ele mostra que naquele país estrangeiro, que o Brasil, existe leis que podem inocentar fulano de tal ou absolver fulano de tal. Então, ele está ali para apresentar as leis, né, e as decisões do seu país em um país estrangeiro. E trazendo para o nosso lado, para a nossa vida espiritual. Somos embaixadores por Cristo. 2 Coríntios 5, de 17 a 20. É estar no mundo e não pertencer ao mundo. É estar no mundo e falar das leis, e falar das regras, e falar da política, vamos assim dizer, do seu país. Qual é o país o nosso país? Qual é o país do embaixador de Cristo? É o céu. Precisamos falar às pessoas a política, a ordem, as regras celestiais. É isso que o texto está querendo dizer, né? Por esse motivo, somos embaixadores por Cristo. Não só missionários e pastores, mas todos os reconciliados com Deus. Somos embaixadores por Cristo. O Novo Testamento ensina que todo cristão é um ministro que deve levar o Evangelho ao mundo, encarregado de reconciliar todos os povos com Deus. Então nós somos encarregados de reconciliar todas as nações com Deus. Tá? Então essa é a função do embaixador de Cristo, a nossa missão que nós temos aqui nessa terra. O quarto ponto da lição diz assim: igreja portadora do evangelho que une judeus e gentios em um só povo. Para os judeus, a humanidade era dividida em duas partes. Os judeus encontravam-se perto de Deus e os gentios longe de Deus. Então, naquele período, naquele momento, existia uma divisão, né? Eles tinham os judeus eles tinham a eles mesmos como pessoas que estavam perto de Deus, e os gentios a pessoas que estavam afastadas de Deus. Antes da vinda de Cristo, os judeus nutriam um profundo desprezo pelos gentios, a ponto de pensarem que os mesmos existiam para servirem de combustível para o inferno. Exatamente nesse contexto de separação que compreendemos melhor o texto bíblico de Efésios, pela profundidade teológica acerca da natureza da igreja.
portadora do evangelho que nivela judeus e gentios. Então, os judeus tinham naquela época o seguinte: nós somos santos, mas aqueles ali, eles estão aqui simplesmente para irem para o inferno. Era o pensamento judaico naquele tempo. Era um pensamento de superioridade, era um pensamento que eles tinham, que eles eram os melhores. Né? Eles eram conhecedores da lei, eles tinham uma profunda comunhão com Deus, e eles diziam, e eles afirmavam, que os gentios, as pessoas que não eram judeus, eles eram combustíveis para o inferno, eles eram pessoas que estavam caminhando para o inferno, e ponto. Então era o pensamento daquele povo na época. Os efésios, bem como os demais gentios, se encontravam longe de Deus e das alianças, mas agora, por meio de Cristo, está lá em Efésios 2, de 12 a 14, de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Observe que o termo ambos ainda se repete nos versículos 16 e 18, como um lembrete, a não ser esquecido de que judeus e gentios agora vivem o mesmo status espiritual após o rasgo do véu do santuário, imediatamente após a morte de Jesus, está lá em Mateus 27, 51. Então, quando Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. Então aquilo ali simbolizava o quê? Não existe mais a patamar espiritual. Tanto judeus como gentios se aceitarem Cristo como Salvador, se reconhecerem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, eles estão num status nivelado espiritualmente falando. Não existe maior no reino dos céus. Não existe maior no reino de Deus. Não existe. A parede de separação derrubada provavelmente seja a que separava o pátio dos judeus e dos gentios no templo, com a advertência de pena de morte caso algum gentio entrasse no pátio dos judeus. Então, uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: existia uma divisão no próprio templo com relação aos judeus e aos gentios. Existia uma barreira, existia um muro que dividia. Aqui ao lado dos judeus, aqui ao lado dos gentios. E os gentios, eles sofreriam pena de morte se passassem para o lado dos judeus. É uma coisa bem interessante a divisão que existia. A inimizade dupla entre judeus e gentios, está lá no verso 13 a 15. E entre pecadores e Deus, está lá no verso 16 a 18. Agora é sanada pela cruz, a qual ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Acabou. Acabou essa história de dizer eu sou mais santo que fulano, eu tenho o Espírito Santo, eu sou salvo na pessoa de Cristo. Sim, você é salvo na pessoa de Cristo, mas aquela pessoa que ainda não tem a salvação, ela vai ter a mesma oportunidade que você. É dada a mesma oportunidade que você teve, é dada a mesma condição que você teve. Agora, cabe a ela aceitar ou não. Agora, a superioridade, não. A Bíblia diz que nós temos de ter compaixão das almas perdidas. Compaixão das almas perdidas. É o que a Bíblia manda que nós tenhamos. Judeus e gentios, irmanados pela cruz e reconciliados com Deus, formam um só edifício. Está lá no verso 19 e 22. Figura da igreja e santuário dedicado ao Senhor. Então, a partir do momento que o judeu ele aceita Cristo como Salvador, e a partir do momento que o gentio, nós éramos gentios, aceitamos Jesus como Salvador, está nivelado. O patamar espiritual é um só. É um só. O quinto ponto diz assim: o progresso espiritual resultante da pregação do Evangelho. Ao lermos o texto de Paulo aos Colossenses 1, de 9 a 23, notamos que a preocupação do apóstolo não é só orar por eles, mas também ajudá-los no progresso espiritual. O que nós temos de entender é o seguinte: muitas vezes a gente diz assim, vamos orar por fulano para que ele se converta. Vamos pregar o evangelho em praça pública para que pessoas se convertam. Paulo ele tinha em mente o seguinte: ele não se preocupava, ele preocupava-se também em orar. Mas ele pensava, e depois da conversão? Como será? Quem vai tomar conta desse povo? Quem vai orientar? Quem vai instruir? Quem vai admoestar? Era essa a preocupação de Paulo. Pelo conteúdo da oração de Paulo, percebemos que ele se preocupava com o crescimento dos crentes,
não aquele originado de especulações das tradições filosóficas, místicas, ritualistas e legalistas. Está lá em Colossenses 2, de 1 a 5, e 2, de 8 a 23. Mas do pleno conhecimento da vontade de Deus e em plena sabedoria e entendimento espiritual. Está lá no verso 9. É o pleno conhecimento da vontade de Deus, conforme a sabedoria divina. Está lá em 1 Coríntios 1, de 24 a 30. Então, Paulo ele se preocupava nisso. Eu vou pregar o Evangelho. Mas quando eu sair daqui e for para outro local, quem vai cuidar desse povo? Os irmãos podem prestar atenção que Paulo ele pregava o Evangelho, pessoas aceitavam a Cristo, e ele começou a escrever cartas às igrejas para mostrar preocupação, para mostrar que ele tinha um desejo de abençoar mais ainda aquelas pessoas, que eles permanecessem na fé que eles aceitaram. Então hoje as pessoas estão preocupadas em ir para um culto e saber quantas pessoas se converteram. Estão preocupadas em serem pregadores, em cada mensagem que for pregar, pessoas aceitarem Jesus. Mas eles têm de se preocupar em seguinte, em pessoas aceitarem Jesus e pessoas permanecerem caminhando com Jesus. Essa é a maior preocupação da igreja. Essa é o principal da propagação do Evangelho, é isso aí. É o mantimento da coisa. É a manutenção da coisa. Não é aceitar Jesus e jogar o cara para lá, não. Não é o camarada aceitar Jesus e se vire. Não, é aceitar Jesus e ter pessoas capacitadas para a manutenção, para que aquelas pessoas continuem a caminhar. Porque o problema não é aceitar Jesus, o problema é continuar com Jesus, é prosseguir com Jesus. O problema está aí. E muitas pessoas desistem de caminhar. Por quê? Porque não tem manutenção. Porque aceitaram Jesus naquele momento de emoção, naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento. Foi muito bom. Foi uma experiência com Cristo. Foi uma experiência com Deus. Mas é manutenção da coisa. Você pega uma máquina, tá? Só para vocês entenderem. Pega uma máquina. Ela é nova. Ela tem 1 ano de garantia. E essa máquina ela fica trabalhando e produzindo e fazendo lá o seu trabalho. Mas se essa máquina ela não tiver uma manutenção, ela vai quebrar. Se essa máquina ela não tiver alguém que cuide dela, ela vai quebrar. Com o Evangelho não é diferente, não. Eu prego o Evangelho aqui, você que está me ouvindo, você escuta o Evangelho, você aceita Jesus, você é salvo na pessoa de Cristo. Ok, concordo. Mas se não tiver pessoas para lhe orientarem nessa trajetória, você pode voltar, meu irmão. Você pode desistir da caminhada. Você pode esquecer daquele primeiro amor, das coisas do primeiro amor. Você pode esquecer. Porque não existiu a manutenção da coisa. Não existiu quem estendesse a mão para você numa hora de dificuldade. Não tem os jovens, né? Os adolescentes, que pensam que são donos do mundo, que pensam que tem um rei na barriga. Todo adolescente pensa assim. Todo adolescente, o sonho dele é conquistar o mundo. Mas a partir do momento que ele tem alguém experiente ao lado dele, ele vê que o mundo não é daquela forma ali, não. Ele vê que a vida não é daquela forma. Por mais que ele tenha audácia, mas ele, com uma pessoa experiente perto dele, ele vai entender que tem de ter moderação em tudo. Então, com o Evangelho é a mesma coisa. Temos de ter cuidado com essa propagação do Evangelho. O progresso espiritual inicia quando em Cristo foi montada uma verdadeira operação resgate, tirando os crentes sob o controle das trevas satânicas para estarem sob a autoridade de Cristo, o reino de Deus. Está lá no versículo 13 e 14. Então, Jesus, quando ele veio a esse mundo, quando ele esteve nesse mundo em forma de homem, ele montou uma verdadeira operação de resgate. Precisamos resgatar os seres humanos. Precisamos resgatar as pessoas que estão caminhando para o inferno. E durante 33 anos que Jesus veio nessa terra, e principalmente os 3 últimos anos de vida dele, quando ele iniciou seu ministério, nós podemos ver que Jesus Cristo foi incansavelmente lutador, incansavelmente propagador, incansavelmente pregador do Evangelho.
Jesus Cristo fez isso. Os versículos de 15 a 20 apresentam um hino cristológico, em que Cristo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Como destaca John MacArthur, Jesus Cristo é a imagem perfeita, a semelhança exata de Deus. Ele tem a forma de Deus, está lá em João 1,14, Filipenses 2,6. E foi assim desde a eternidade. Está mostrando aqui o seguinte, que Deus se fez homem e habitou entre os homens para entender tudo aquilo que os homens passaram. Uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, é que Deus, ele, na sua onipresença, na sua onisciência, no seu poderio, seu poder, Deus, ele seria impossível Deus sentir tristeza. Seria impossível Deus sentir tristeza. Seria impossível Deus ele sentir dor. Ele é Deus. Seria impossível Deus ele chorar. Porque a Bíblia diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Seria impossível Deus ele andar perto do pecado. Porque a Bíblia diz que ele é santo. Seria impossível. Mas Deus, com estratégia santa, ele desceu, deixou toda a sua glória e tornou-se homem para entender tudo aquilo que os homens sentiam. Porque a partir do momento que qualquer ser humano chegasse diante dele e dissesse: o Senhor não tem como entender o sofrimento que eu passei, porque o Senhor é santo, o Senhor é Deus. E ele hoje tem a condição de dizer: eu sei o que você passou, porque eu também passei. Ele se fez homem para entender o homem. Ele se fez homem para poder ajudar o homem. Ele se fez homem para poder arrancar o pecado do homem. Ele se fez homem para poder tirar a dor do homem. Só sentindo dor. Tem um ditado que diz assim: só sabe o que é misericórdia quem um dia precisou dela. Só sabe o que é tristeza quem um dia passou por tristeza. Só sabe o que é sofrimento quem um dia passou por sofrimento. Só sabe o que é fome quem um dia passou por fome. E Deus, ele se fez homem para entender o ser humano. Deus, ele se fez homem para compreender passo a passo da vida do homem. O progresso espiritual dos crentes é a restauração em Cristo da imagem de Deus desfigurada pelo pecado. A imagem de Deus, ela foi desfigurada pelo pecado. O pecado corrompeu, o homem. Agora, o alvo do crente é ser restaurado segundo o padrão do segundo Adão, Cristo. Adão foi um homem perfeito que Deus criou. Mas o pecado destruiu o caráter do homem. Aí aquele homem que foi feito perfeito foi corrompido pelo pecado. Aí veio Jesus, para ser homem, como Adão foi, porém não pecar. Isso é muito interessante. Está lá em Romanos 8, 28, 1 Coríntios 15, 49, 2 Coríntios 4, 4, Colossenses 3, 10 e 1 João 3, 2. A nossa conclusão: o Evangelho é pregado desde o Gênesis, em que a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente. Lembram-se lá, quando Deus ele foi dar a sentença a todos os, vamos dizer assim, os personagens que cometeram erros, Deus disse que da mulher viria um que esmagaria a cabeça de Satanás, que é Jesus. Gênesis 3,15. A bênção do Evangelho é destinada a todos os povos, disse Paulo. Deus não fez herdeiros da promessa feita a Abraão. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Está lá em Gênesis 3:29. Esse texto, ele quer dizer explicitamente que todos os homens, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E o desejo de Deus, e a Bíblia relata isso, que todos os homens necessitam chegar ao conhecimento de Cristo, necessitam ser salvos.
Não existe distinção nenhuma. Todos os homens, né? Todos os homens precisam chegar diante de Deus. Isso independente de cor, religião, desejam. Deus deseja que todos os homens se salvem. Tá? Hoje a missão de Jesus entre os gentios, cumprindo a promessa de Deus de abençoar todas as famílias da terra, está lá em Gênesis 12:3. É missão da igreja, o corpo de Cristo, o qual fazemos parte. Estamos cumprindo a missão de propagar o evangelho? É uma pergunta. A igreja que não é o edifício de 4 paredes, mas os reconciliados com Deus. Temos agora a tarefa de reconciliar os irreconciliados com Deus. Irreconciliáveis são aqueles que não se reconciliam, tá? E irreconciliados são aqueles que existem possibilidade de reconciliação. Então devemos procurar, devemos falar a toda criatura. Em Cristo foi montada uma verdadeira operação resgate, da qual somos participantes, anunciando o reino de Deus. Então, meus prezados irmãos e amigos, essa foi a nossa 8ª lição da revista Compromisso, do 3º trimestre do ano de 2016. Tá? A propagação do Evangelho. Que nós possamos entender que a cada minuto, a cada instante, precisamos falar das grandezas de Deus. Precisamos falar a este mundo em trevas, que existe solução. Que mesmo diante de tantos problemas e de tantas dificuldades, existe o escape, existe um remédio, existe a solução, que é Jesus Cristo. Antes de finalizar, eu gostaria de passar, né, eu achei muito interessante esse vídeo, e tem como título o herege, né? O herecte. E quando eu vi assim, eu fiquei pensando, rapaz, não tem nada a ver, mas é muito interessante, e eu gostaria de passar para todos vocês. Peço que todos vocês prestem atenção, tá? Esse é um vídeo de aproximadamente 2 minutos, tá? Eu acho que não passa nem isso. E é um vídeo que me chamou muita atenção, por quê? Porque, como vocês viram, né, um rapaz, um senhor, estava querendo se matar por lá de uma ponte. E uma moça veio, né, e pediu para que ele não fizesse aquilo, e perguntou se ele era cristão, né, ou tinha outra religião. Ele disse, sou cristão. Ela falou, eu também sou. Perguntou se ele era de tal religião ou se era batista. Ela disse, eu sou batista. Ela falou, eu também sou. E perguntou se era de tal igreja batista ou de tal igreja. Não, eu sou de tal igreja batista. Ela falou, eu também sou dessa igreja. Só que quando ela foi perguntar de qual período, né, de qual denominação ele era, e que ele disse o ano da qual ela não era, ela empurrou ele. E ainda disse, morra seu lixo, você é um herege. E no finalzinho a gente vê aquele verso, você está preocupado com o Evangelho ou com a sua denominação? A propagação do Evangelho é muito mais do que isso. Eu, Davi Pérez, participo da Igreja Batista.
Mas meus irmãos são os assembleanos, são os batistas, são os presbiterianos, são os congregacionais. São todos aqueles que propagam o evangelho de paz, o evangelho de salvação, o evangelho de restauração. Então, precisamos entender que essas barreiras precisam ser quebradas. Essas barreiras precisam ser extintas. Porque nós estamos caminhando, meus irmãos, para o céu. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Não podemos estar andando nesse mundo pensando que a nossa vida total, a nossa vida plena vai ser aqui. Nós temos um céu para morar. E precisamos povoar esse céu. E Deus conta com cada um de nós para propagarmos o seu evangelho. Tarefa que os anjos queriam fazer e ele não permitiu. Ele incumbiu essa tarefa a todos nós. Então, meus prezados irmãos e amigos, que Deus nos abençoe. Que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Que nós possamos entender que precisamos propagar esse evangelho de paz, um evangelho de cura, um evangelho de salvação, um evangelho que pode levar o homem ao céu, um evangelho que pode salvar a vida do homem. Que Deus nos abençoe.